Oi, Jubra! Tudo bem, Jubrinha? Eu tava aqui lendo um pouquinho desse livro que eu gosto muito, A Viagem de Theo. Faz muitos anos que eu li, Jubrinha. Aí eu li um livro emprestado de uma amiga. Aí eu comprei esse livro pra reler. Pois é, tava aqui, já tava quase cochilando sobre o estudo bíblico. Vou falar, calma. Ai, Jubinho, você tá gostando do estudo bíblico? Você tem que participar também, Jubinha. Participar. Mas nós. Então, aí eu vou contar um pouquinho como é que foi o estudo bíblico dessa semana. Foi muito bom, Jubinha. Bom, uma primeira coisa, assim, é o capítulo 8. O capítulo 8 que conta, Jubrinha, aquela história bonita demais. Ai, eu gosto tanto daquela história que a mulher é levada pelos chefes os chefes religiosos, fariseus, doutores da lei, e levada lá para Jesus. Jesus estava no templo. E aí leva a mulher, pego em adultério e dizendo aqui, queriam pegar Jesus também, viu? Aí faz uma armadilha, aí diz assim, mestre, rabi. Esta mulher foi pego em adultério e pela lei de Moisés deve ser apedrejada. Meu Deus, eu não gosto disso. Mas aí Jesus vai entrar em cena e não vai deixar apedrejar essa mulher. Pois é isso mesmo. Aí Jesus pega e vai escrever no chão com o dedo. Essa história, essa história. Aí o pessoal do estudo disse assim, olha, essa história tem tudo a ver lá com o Antigo Testamento, porque quando Moisés recebeu de Deus a lei, as tábuas, Deus tinha escrito no dedo, escrito com o dedo as tábuas da lei. Pois é, as leis que tem lá, não matar. Pois é, aí vem com a mulher para apedrejar, e aí Jesus faz assim um sinal, um gesto que lembra Deus que escreveu a lei com o dedo. E aí, claro que todo mundo entendeu, percebeu que é uma nova lei e o mesmo Jupinha trazer de volta a lei do não matar. É assim. E aí o pessoal do estudo bíblico falou, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, aí, Jupinha, uma coisa interessante que o capítulo inicia dizendo que Jesus não dormiu em Jerusalém. Lembra que ele estava numa festa, ele estava lá por causa da festa das tendas, dos tabernáculos. Pois é, ele estava lá por causa dessa festa. Aí ele ficou por ali e aí ele não dormiu em Jerusalém. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Aí no outro dia ele voltou e foi para o templo. Foi pro templo, Juprinha. Ele foi pro templo lá para fazer as pregações. No Evangelho de João gosta muito de apresentar Jesus, Jubrinha, como um mestre, né? Um orador, né? Um sábio, né? Que sabe falar bem. Pois é. O capítulo anterior dizia assim, mas como é? Ele parece ser um letrado, mas ele é da Galileia.
Bom, e aí, Jubrinha, a gente no estudo bíblico lembrou o seguinte, que Jesus chama essa mulher de mulher. Essa que foi levada, né, para ser apedrejada, Jesus chama de mulher. Aí a gente lembrou que ele chamou também essa samaritana de mulher e chamou a mãe dele de mulher e vai chamar lá no final do evangelho a Maria Madalena também de mulher, depois da ressurreição. É sim. Bom, a gente conversou muito mais coisa, né? A gente conversou o seguinte, que esse capítulo fala muito de pecado, né? De que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e depois diz assim, não peques mais, minha filha, vai em paz. Aí lá no versículo 23 a 27, aí vai dizer assim também, morrer no pecado. No 34 vai falar dos escravos do pecado. Aí o pessoal falou, mas Jesus, esse Jesus aqui tá falando tanto de pecado, já nos outros evangelhos sinóticos não falava tanto de pecado, muito diferente, né? Mas aí a gente viu também umas contradições, o primo. Ai, gente, a gente ficou assim tudo aperreado, porque veja só, ele diz, eu não te condeno, né? Vai em paz, mulher, eu não te condeno. Aí depois vai dizer assim, eu não vim condenar ninguém, mas depois ele, ó, teco nos chefes religiosos. Condena os chefes religiosos. Aí, como é que ele diz que não condena e depois que condena, ele não diz condena, isso de condena, pois é, meu primo. Desse jeito. A gente ficou assim, mas lembra que nos outros capítulos também tinha umas contradições. Pois é, continua. Aí, bom, esse capítulo fala assim, que também há tipo um refrãozinho que diz assim, Jesus continuou dizendo, Jesus continuou dizendo, Jesus continuou dizendo, Jesus continuou dizendo. Esse refrãozinho. A gente achou engraçado esse refrãozinho que tem assim. Jesus continuou dizendo, pá, 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 pá. Aí lá na frente Jesus continuou dizendo, pá, 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 pá. Desse jeito. Bom, o que mais? Vamos ver. Tô lembrando, Jubrinha. O conflito com as autoridades dos judeus foi muito forte. Foi muito forte porque aí deixa só, na parte que ele salva a mulher, né? Eles veem os chefes os fariseus, doutor da lei, dizendo que a lei de Moisés, mas lembra que Jesus, no capítulo anterior, já tinha dizendo, não, eu sou maior que Moisés, né? Aí aqui vem a história de Abraão também, mais à frente, aí tinha uns chefes religiosos que, que tinha se convertido. A gente não sabe como, mas eles se converteram, né, a Jesus. Começaram a acreditar em Jesus. Só que Jesus, ó, teco, 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 vai dar uma imprensada neles que eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão, nós somos, nosso pai é Abraão. Aí Jesus, teco, 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 vai dizer, não, o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês não é Deus, é o diabo. Pois é, Jesus disse isso. Jesus é muito direto, muito pá, 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 aqui, com esses chefes religiosos, porque esses chefes religiosos queriam matar Jesus o tempo todo, foi lá com a mulher para poder, né, pegar Jesus também, não queria apedrejar só a mulher, queria apedrejar também Jesus. É tanto, Jubrinha, que o evangelho, o capítulo termina desse jeito, dizendo que eles queriam apedrejar Jesus. E sabe como Jesus escapou disso, Jesus, o Gilbrinha? Não foi assim, fazendo plim, e as pedras desapareceram, não.
E nem as pedras virarem pão. Foi não. Sabe como foi, Jubrinha? Ele se escondendo. Jesus era muito humano e sábio, estratégico. Ele se escondia. Olha, ele nem dormiu em Jerusalém. Claro, para não ser pego de noite. E também ele fugiu. Está dizendo o final desse capítulo 8 que Jesus se escondeu. Se escondeu. E depois foi embora. Ai, Jesus não é besta nada. Jesus é muito esperto. Pois é. Bom, aí Jesus disse assim, o pai de vocês é o diabo, né? E o conflito, isso mostra que Jesus teve conflitos fortes com os chefes religiosos. E não são eles que vão matar Jesus. Pois é, nós estamos na Semana Santa. Na Semana Santa, a gente lembra, faz memória dessa paixão e morte de Jesus. E que é bom lembrar. Aí a gente lembra do Frei Beto. O Frei Beto, que é um grande estudioso da Bíblia, que ele diz assim: olha, Jesus não foi morto não morreu de coqueluche, de alguma doença, e nem atropelado por um camelo. Foi não. Ele foi assassinado pelos chefes religiosos e também pelo Império Romano. Pois é, nós estamos na Semana Santa. Aí a gente lembra da paixão de Jesus. A gente lembra das autoridades que estavam todo tempo querendo pegar Jesus e matar Jesus. E Jesus, ó, nesse capítulo, ó, Jesus não era mágico assim, não desaparecia para não ser pego, não. Ele sabia fazer estratégia para não ser pego. Jesus não morreu de graça, não. E ele ficou se escondendo, correndo, fazendo de tudo para não ser morto. A gente entende assim, porque a gente lê o Evangelho, Jubrinha, e o Evangelho diz assim: Jesus se escondeu. Ai, eu tô gostando, Jubrinha, desse Evangelho. Eu tô gostando. Mas tem coisa que a gente fica meio assim, que não sabe, mas a maioria das coisas a gente aprende e percebe. E quando a gente não entende as coisas, a gente diz, vamos seguindo, né? Que a gente vai aprendendo outras coisas. Pois é. Bom, então, aí teve umas pessoas que disseram assim, que Jesus se inclinou quando foram falar com ele, levar a mulher. Aí foi aquela hora que ele foi escrever no chão, né, com o dedo, que lembra lá o Antigo Testamento. Pois é. Aí outra pessoa disse, os fariseus eram um grupo de homens, só tinha homem, os fariseus, e que segue a Torá, assim, mas eles não tinham o poder de julgar e matar a mulher. Pois é. Aí disse que eram outras pessoas, outras pessoas com outros cargos que podiam fazer isso. Tinha que julgar primeiro. Aí ela disse, olha, o machismo é igual hoje. Bem que levaram só a mulher. Cadê o camarada que foi pego em adultério? Não tava? Machismo, patriarcado, dominação. Hoje também. E o feminicídio hoje é muito grande. Violento contra outras mulheres. Pois é. E aí o povo disse, olha, esse capítulo é lindo, É lindo porque Jesus entende isso. Cadê o parceiro dela que não estava ali para ser condenado? Né? E aí só levaram a mulher. E Jesus, né, disse, se tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Pois é.
Jesus é muito, muito bom, muito sábio, muito Deus. Ai, eu gosto. Bom, aí, assim, o acolhimento de Jesus como ele é muito bonito, as pessoas disseram assim também, não, essa história de Jesus dizer assim, quem não tiver pecado, e falar de pecado, aí teve gente que disse, isso, será mesmo que Jesus falou tanto de pecado, de condenação? Eu acho que isso que era mais os discípulos, quem escreveu o evangelho que colocou na boca de Jesus dessas coisas de pecado. Foi, disseram assim, do estudo de ontem. Que mais? Assim, que aí as pessoas disseram, umas pessoas disseram assim, que Jesus não teve medo de fazer o confronto com os chefes religiosos lá no templo, né? No templo, Jesus não se escondeu, Jubrinha. Teve, ó, pá, corajoso, pra falar lá no templo. Pois é, Jubrinha. Teve mais coisa, claro, né? Mas eu não tô lembrando, assim, né, muito. Não tô lembrando mais, Jubrinha. Aí depois, se eu lembrar mais alguma coisa, eu te falo. Tá bom? Pode ser, Jubrinha. Então tá bom. Ai, eu vou ler mais um pouquinho do meu livro, a história de Theo. Essa história é boa, Jubinha. É a história de um menino que tem uma doença grave e a tia dele, que é cosmopolita, que ela gosta muito das coisas novas, de várias culturas, e sai com o menino pelo mundo, fazendo viagem, indo nas principais religiões, né? E aí eles vão ter experiência com essas religiões. Ai, eu gostei tanto desse livro. Vou ler mais um pouquinho e depois eu te presto. Tá bom, Jubrinha? Tá bom? Assim eu respeito as religiões. A gente estuda o Evangelho de João. É para ter o coração aberto como de Jesus. Não jogar pedra em ninguém, de religião nenhuma, de cultura nenhuma, de opção nenhuma, de ideia nenhuma, de sexualidade nenhuma, de cor de pele nenhuma, né? A gente é para se abrir, né? Para dialogar, para conviver em paz, sem jogar pedra. Tá bom, Jubrinha? Então, tchau, Jubrinha. Depois a gente conversa mais, tá bom? Tchau. Deixa eu desligar pra eu ler mais um pouquinho.